Olá, eu sou Tânia Veras, sou professora de Ciências do Fundamental 2 e a nossa aula de hoje é sobre o sistema digestório. O sistema digestório, a primeira coisa que nós temos que pensar é para que serve o sistema digestório? Qual é a sua função principal? Então vamos responder a essa pergunta. O sistema digestório tem um conjunto de órgãos que tem uma função principal, seria quebrar as moléculas ou reduzir as moléculas grandes em moléculas menores para facilitar a absorção dos nutrientes que nós necessitamos no nosso corpo. E, além disso, aquilo que nós não vamos utilizar, nós também temos que eliminar. E essa eliminação também faz parte do nosso sistema digestório. Ok? Então agora vamos dar uma olhadinha nessa imagem bem aqui. Nessa imagem vocês podem ver todos os órgãos que compõem o sistema digestório. Começando com a boca, logo depois faringe, abaixo dela vem o esôfago, depois nós temos o estômago e temos também o intestino delgado, depois o intestino grosso, o reto e por último o ânus. Muito bem. Percebam também que nós temos duas glândulas que nós chamamos de glândulas anexas, que seria a bile, né, que está logo aí abaixo do fígado, e também o pâncreas. Essas duas glândulas ajudam na digestão, liberando enzimas para ajudar na quebra das moléculas. Agora nós já conhecemos todo o caminho, né, do alimento dentro do sistema digestório. Vamos ver agora parte por parte, cada uma delas. Começando então com a boca. Vamos lá? Dê uma olhadinha aqui nessa foto. Nessa imagem nós podemos ver três glândulas. Essas são as três glândulas salivares que são de maior tamanho: a glândula sublingual, a glândula parótida e a glândula submandibular, que fica embaixo da mandíbula. Muito bem, essas três glândulas, elas liberam então a amilase, que é a enzima que começa a digerir na nossa boca o amido. Então, todos os alimentos que nós ingerimos que contém amido, começa a digestão na boca. Isso não quer dizer que nós não temos outras glândulas salivares. Nós temos várias, mas as maiores são essas três. Outro componente da boca é também os nossos dentes. Nós temos 4 grupos de dentes. Nós temos os incisivos, esses da frente, nós temos os caninos, nós temos também os pré-molares e nós temos os molares. Cada um deles tem uma função. Os incisivos servem para cortar o alimento, os caninos para furar o alimento, os pré-molares para triturar o alimento e, por último, os molares para amassar o alimento. Quanto mais amassado for esse alimento, é mais fácil a digestão para depois serem absorvidos pelo nosso organismo. Por isso aí uma necessidade grande de se mastigar bem os alimentos, ok? Outra parte também aí da boca seria a língua. A língua tem uma função importante. Ela ajuda a movimentar o alimento de um lado para o outro. E com isso, ela ajuda a misturar a amilase e todas as enzimas junto com o alimento aí antes de ser deglutido, que é engolido, né? A língua também ajuda nesse processo de deglutição. O segundo seria o que? A faringe.
A faringe, então, é um canal que ele é duplo, porque ele funciona tanto para o sistema digestório quanto também para o sistema respiratório, que nós vamos ver depois, certo? Nosso próximo órgão seria o esôfago. O esôfago, ele tem mais ou menos uns 25 centímetros e ele possui alguns movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos, que fazem com que o alimento desça. Não importa se você está comendo deitado ou de cabeça para baixo, o alimento não depende da gravidade e sim, né, desses movimentos que o ajudam a descer até o estômago. Agora chegamos lá no estômago. Na imagem nós conseguimos ver então o nosso estômago. Percebam que ele tem um formato de feijão, né? E dentro dele nós temos uma mucosa. Essa mucosa, ela reveste todo o estômago para proteger dos ácidos que eles produzem. Lembrando que ele produz o suco gástrico, né? E esse suco gástrico, ele é composto por água, por ácido clorídrico e também por uma enzima chamada pepsina. Essa pepsina, ela começa a quebrar as moléculas de proteínas. Então, as proteínas são quebradas aí dentro do nosso estômago. Também devemos lembrar que no nosso estômago existem alguns movimentos. Esses movimentos que o estômago faz têm a função também de misturar essas enzimas, esse suco gástrico, né, com o alimento para facilitar na quebra. Logo após o estômago, nós temos quem? O intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Na imagem, nós podemos ver o intestino delgado completo. Ele aí está dividido com as suas 3 partes, né? Duodeno, jejunum e também o íleo. Nessa primeira parte aí do duodeno, nós temos a ação ainda de 3 sucos: o suco entérico, o suco pancreático e a bile. O suco entérico, ele é liberado pela própria parede do intestino delgado. Já o suco pancreático, ele vem da onde? Lá do pâncreas, né? E por último, temos também a bile. Nessa primeira parte é onde acontece o restante da digestão química, né? Ali vai ser liberado mais enzimas e quando essas enzimas elas são liberadas, nós chamamos esse processo de digestão química. Como exemplo de um processo de digestão mecânica, nós temos a mastigação. Logo depois dessa parte do duodeno, vai vir então o jejunum. Começa então a absorção de tudo aquilo que foi digerido até aquela primeira parte. E por último, nós temos o íleo, né? Que é a parte onde vai terminar nosso intestino delgado, ok? Qual seria então a função principal do intestino delgado? É nele onde acontece toda a absorção dos nutrientes. Então, é necessário que passe por todo esse caminho, né? Para que todos os nutrientes sejam absorvidos ali no intestino delgado. Como é revestido esse intestino? Ele é cheio de vilosidades. O que seriam essas vilosidades? As vilosidades, elas são como pelinhos, né? Bem microscópios, e eles não ficam juntos. Eles são separados. Por quê? Para que haja uma absorção maior desses nutrientes que nós precisamos com essa área de contato. Se tivesse fechado, só teria a parte assim de cima, né? Mas como ele está aberto, então ele tem uma área de contato bem maior para a absorção dos nutrientes, ok? E por último, nós temos quem? O intestino grosso. O intestino grosso, ele tem uma função também muito importante. Ele é onde ocorre a absorção de água. Se nós não reabsorvermos essa água, nós podemos ficar desidratados.
o que vai nos causar muitos prejuízos. Quando nós não bebemos água suficiente, esse bolo alimentar, ele pode ficar ressecado, certo? E aí, com certeza, ficará mais difícil a saída, a eliminação dessas fezes, né? Conseguimos chegar até o intestino grosso, fizemos todo o caminho. O último aí seria o reto, que é o canal que dá a ligação com o ânus, e a partir dali é só para a eliminação daquilo que nós não absorvemos, daquilo que nós não podemos aproveitar. Falando um pouquinho sobre essas duas glândulas anexas, a primeira seria o fígado. No fígado nós temos então a vesícula biliar, que produz a bile, que ajuda na digestão. A bile, ela não produz nenhuma enzima, mas ela ajuda na digestão, na quebra das gorduras, né? Então ela tem uma ação emulsificante, que é o que? Para quebrar as gorduras, tá? E temos também o pâncreas, que também ajuda na digestão, liberando o suco pancreático. O pâncreas nós conhecemos como uma glândula mista. Ele tanto faz a função de liberar esse suco pancreático para a digestão, como também ele produz hormônios que nós vamos usar no nosso corpo. Então, chegamos ao final da nossa aula sobre o sistema digestório, de uma boa revisão. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!